Oi, gente, tudo bem com vocês? Marcela Luna aqui. E hoje eu tinha um vídeo programado, mas eu quero te fazer algumas perguntas. Você já teve medo? Você já teve alguma insegurança? Você já deixou de realizar um projeto porque você não se sentiu capaz ou porque você ficou se comparando com outras pessoas? Se sim, a gente precisa conversar. Tá, e por que que eu comecei o vídeo falando sobre medo, insegurança, síndrome de impostora? É porque o último vídeo aqui do canal, num roteiro, na minha cabeça, estava tudo perfeito, mas quando eu vi o resultado final, eu fiquei bem chateada. E tudo foi por uma questão multifatorial mesmo. A câmera não estava legal, eu estava gravando pela câmera do meu computador, não tinha um cenário, o áudio ficou muito estourado. Então, eu fiquei triste, eu comecei a me questionar sobre a questão do YouTube. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E todo esse processo de medo e insegurança, de alguma forma, me fizeram revisitar as minhas primeiras sessões de terapia, onde eu fui entendendo as minhas limitações, né? E o quanto é difícil a gente lidar com situações que fogem do nosso controle, né? Eu não tenho equipamentos bons e não tem como eu levar isso em consideração se a gente pensar que é um canal novo, né? Eu comecei basicamente há uma semana, então eu coloquei uma pressão desnecessária em mim. Isso foi muito doido, porque eu consegui resgatar essa sessão de terapia e eu comecei a refletir sobre isso e o quanto fazer terapia não te isenta de passar por essas situações de novo, de novo e de novo. E por ter conversado diversas vezes na terapia a questão da comparação, a gente fica se comparando, se comparando, se comparando, e não faz sentido a comparação se a gente levar em consideração que cada um está saindo de um lugar diferente, cada um tem uma história diferente, cada um tem uma situação socioeconômica diferente. Então, tipo, tá cada um saindo de um lugar diferente e você tá no seu lugar, sabe? Então, a importância de colocar o pé no chão e entender os seus limites e entender aquilo que você tem disposto em suas mãos. E o que eu tenho nas minhas mãos hoje é a minha individualidade, é meu jeitinho de ser, é as minhas limitações, é a minha história de vida. E eu não tenho que ficar constantemente me comparando às outras pessoas. E você também não. Não queria entrar nessa pauta, porque já é uma questão social, mas é bizarro a gente pensar que todas as nossas referências, elas são brancas, elas são pessoas de elite, pessoas que tiveram muito sucesso, sabe? E tá tudo bem você se comparar, até legal você ter referências, mas não necessariamente que você tenha que usar dessas referências e acabar em um limbo onde você não consegue realizar nada porque nada tá do patamar daquilo que você tem como referência, entende? E aqui eu vou trazer uma analogia bem boba. É como você dizer para um passarinho não voar porque ele não tem a asa de outro passarinho. Não faz sentido, entende? E quando eu parei para refletir nessa coisa, na minha cabeça fez todo sentido, porque toda a minha vida eu arrisquei muito, sabe? Eu apostei muito nas coisas. E eu sempre fui com medo. Eu desisti de faculdade, eu desisti de ficar prestando concurso, eu já desisti de emprego porque eu senti que naquele local não tinha espaço para minha existência. E aí eu simplesmente abri as mãos e aos 26 anos fui fazer cursinho na FEA USP e aí entrei em biomedicina. Então toda a minha vida fui indo com medo mesmo. E eu só fui indo e as coisas foram dando certo. Então, não faz sentido agora eu querer me sabotar porque eu não tenho o equipamento de uma Karen E já que eu toquei no assunto Karen ela foi duramente cancelada. E aí que eu me refiro o perigo de ter referências muito altas, sabe? Porque todo mundo erra, ninguém é perfeito, todo mundo vai. Eu acredito que
todo mundo é cancelável, de alguma forma. Mas enfim, a Karen está fazendo um projeto maravilhoso. Ela está doando todo o lucro da marca dela para uma organização que cuida de trans e travesti. Então, só por isso ela já limpou a barra comigo, pelo menos. E voltando a esse breve desvio de assunto, isso me levou a refletir também sobre circunstância perfeita. A gente fica esperando uma circunstância perfeita para realizar as coisas, e essa circunstância perfeita ela nunca vai chegar. Lamento informar. Se você não der cara a tapa e ir atrás e fazendo as coisas com o que tem, essa circunstância perfeita, ela não chega. E eu falo isso mais na minha história de vida mesmo. Tipo, aos 26 anos, eu tive que voltar, tipo, muitas casas para ir para um cursinho, para depois cursar biomedicina, porque na minha cabeça eu estava esperando a circunstância perfeita de quando eu passar em um concurso perfeito e eu tivesse uma remuneração tipo perfeita, e nunca aconteceu. Esse perfeito nunca chegou. Eu acredito também que demora um tempo para a gente entender que essa circunstância perfeita ela nunca vai chegar, mas eu fielmente acredito também que é um processo de amadurecimento. A gente demora ao longo da vida para maturar algumas ideias e para fortalecer outras. Então, acredito que seja um processo natural. E até eu vi um vídeo recentemente da Paty, ela falando que, cara, não importa o que você queira fazer ou o objetivo que você quer alcançar, tenha em mente que feito é melhor que perfeito e que tentar e esperar que dê bom, né? Porque na maioria das vezes a gente vai com medo e vai com medo mesmo, e eu acho que no fundo a gente só espere que dê bom. E essa reflexão também me trouxe uma outra questão, que é: eu faço terapia há 2 anos, basicamente, e mesmo assim eu não fui isenta de cair na falácia da comparação. E é importante a gente pensar o quanto a gente fica repetindo padrões, né? O quanto a gente vai repetindo comportamentos que na real, tipo, só faz mal e não agrega em nada. Não agrega, não ajuda e não funciona. Então, esse foi o nosso papo de hoje, um papo mais curto. Eu tinha preparado um vídeo sobre 10 coisas que eu aprendi nesses 2 anos de terapia, mas eu vou fazer o roteiro bonitinho, aí eu trago para você. Outra informação importante: os próximos vídeos vai vir nesse formato da vertical, porque horizontal não funcionou, mas eu estarei postando, tá bom? Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e comenta o que você achou desse vídeo. Até a próxima. Tchau!